teu infinito amor, porque Jesus Cristo desceu a este mundo, se fez homem, habitou a Deus entre nós, habitou a Deus e submeteu-se à vida sujeita às tentações, às lutas, às provações, às privações, mas em tudo foi vencedor. Te louvamos porque pelos méritos de Jesus conquistados na cruz, nós temos acesso ao teu coração, Pai. Nós temos acesso à tua presença, Senhor. Nós temos, ó Deus, acesso à vida plena em Cristo Jesus. Ó Deus, quantos estão morrendo sem ter, ó Deus, esta experiência, sem ter esta convicção, sem saber para onde vão. Deus amado, em nome de Jesus, desperta-nos, levanta-nos como igreja do Senhor, para que não cessemos, ó Pai, de cumprir com a missão que o Senhor nos deixou. Em nome de Jesus, Pai, que nós possamos nos levantar ainda com mais vigor, com mais intensidade, com mais fé, para que os anos que ainda viveremos como igreja, possamos, ó Deus, vivê-los na Tua presença, fazendo, ó Deus, a Tua vontade e alcançando vidas, podendo tirar pessoas que estão nas trevas e trazendo para a luz. Em nome de Jesus, Pai, usa cada membro dessa igreja para que seja instrumento de bênção dentro da sua casa, instrumento de bênção, ó Pai, no seu local de trabalho, na sua vizinhança, por onde quer que ande. Este irmão, esta irmã, esta pessoa seja referência de uma caminhada contigo. Em nome de Jesus, Pai, se conosco na continuidade deste culto. Abençoa teu servo, Pai, que trará a tua palavra, de maneira que seja aplicada a cada um de nós. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Irmãos, podem assentar-se. Pastor Antônio Paixão, alguns não estiveram conosco ontem. Ele já está em Curitiba desde quinta-feira. Pôde visitar um pouquinho aí a cidade. E ontem à noite esteve falando então ao nosso coração. E vai continuar falando aqui a liderança, né? Usando aquela expressão do povo que carrega o piano. Então agradecemos aos irmãos aí que têm trabalhado e têm estado sempre presentes, e que Deus os renove, os fortaleça, e o desejo do nosso coração é que essas palavras possam ser de fato desafiadoras e nos instruam a fazer cada vez melhor ainda. Graça e paz, meus amados irmãos, bom dia, tudo bem? Tudo em paz, dormiram direitinho? Vou fazer como a irmã, né? Estava dizendo que alguém perguntou para ela assim, né? Como foi que você passou a noite? Ela, dormindo. Ora, né? Noite foi feita para dormir, né? Não é para outra coisa, né? Enfim, eu vou perguntar isso. Aprendi que essa pergunta não se faz, né? Assim, dormiu bem, é melhor você perguntar desse jeito, né? É outra coisa diferenciada, né? Porque como é que você passou a noite? Interessa lá para o sujeito como é que você passou a noite? Não interessa, né? De jeito nenhum. Enfim, não pode ser desse jeito. Então a gente vai aprendendo coisas à medida que a gente vai, né, crescendo e se tornando jovem, né? Porque estou me tornando jovem agora, né? Aos 54, tá? Nós vamos trabalhar hoje com vocês aquele tema que nós anunciamos ontem, que é justamente esse, um novo olhar sobre nossos líderes heróis, certo? Essa vai ser a ideia que a gente vai desenvolver hoje pela manhã. Deixe-me fazer uma consulta ao pastor. A gente pega direto como ontem, é melhor, administra melhor o tempo, e a gente dá um espaço aberto no final para que haja perguntas, a gente converse um pouquinho, troque algumas ideias, tá? Então vamos caminhar desse jeito aqui. O texto que a gente vai usar hoje para a gente trabalhar esse tema, talvez a configuração aí tenha que diminuir um pouquinho, que está cortando um pedacinho aqui embaixo. 1 Samuel, que os irmãos não estão vendo ali, 1 Samuel, capítulo 21, de 15 a 17, tá? 1 Samuel, capítulo 21, de 15 a 17. Certo? Vai ser o texto que a gente vai fazer a leitura hoje pela manhã, para a gente ter uma ideia melhor. Vamos lá. Deixa assim mesmo, se não vai atrapalhar muita coisa não. Depois a gente
reconfigura para de noite, tá? O texto diz assim para a gente: uma vez, quando os filisteus faziam guerra contra Israel, Davi saiu com seus homens para defender-se deles. A luta era tão intensa que Davi começou a perder as forças de tão cansado. Então surgiu diante dele Isbi-Benob, um gigante que usava um novo tipo de armadura e com uma lança de bronze que só a ponta pesava mais de 5 quilos. Esse gigante atacou Davi procurando matá-lo, mas Abissai, filho de Zeruia, veio em seu auxílio e matou o gigante filisteu. Por isso, os homens de Davi disseram a ele: o Senhor não sairá mais conosco para lutar. Não queremos pôr em risco a vida do rei. Não queremos que se apague a lâmpada de Israel. Que Deus nos abençoe na compreensão desse texto. Ore comigo agora, tá? Muito obrigado, Paizinho Santo e Deus de amor, pela tua presença em nossas vidas. Muito obrigado pelo teu carinho. Muito obrigado porque tu tens estado conosco permanentemente e com certeza estava dentro dos teus planos esse final de semana, com essa liderança, com essa igreja, essa forma da gente estar refletindo, meditando sobre esse novo olhar sobre algumas coisas, Pai, e que possa se descortinar realmente da nossa visão, né? Aquilo que atrapalha o que nós precisamos ver, aquilo que tu tens preparado para nós, e que a gente possa, enxergando os teus alvos, os teus objetivos em novidade de vida, a gente possa, na verdade, levar a tua igreja a um outro patamar, um patamar diferenciado, Pai. Fica conosco nessa manhã, nos dá a graça de poder contar com o teu Divino Espírito Santo nos ministrando a cada um de nós, e que todos nós aqui possamos estar de corações abertos, corações realmente disponíveis para ouvir da tua palavra e ouvir aquilo que tu tens colocado em nosso coração. Quanto a mim particularmente, Pai, muitíssimo, mas muitíssimo obrigado mais uma vez pela honra de poder ministrar o teu evangelho em nome de Jesus. Amém, Senhor. A nossa perspectiva é que a gente possa trabalhar durante esses dias, como eu coloquei para os irmãos, diante desses chamados novos olhares, né? Ontem nós colocamos o nosso olhar, o nosso novo olhar sobre o que é uma liderança de alto impacto. Vimos quais são as características de uma liderança de alto impacto e vimos também o que faz um líder de alto impacto. Hoje nós queremos trabalhar com os irmãos, como eu disse, essa temática de olhar de uma maneira diferenciada para aquilo que eu estou chamando de líderes heróis, ok? Então vamos trabalhar em cima disso aqui. Vamos trabalhar em cima desse líder herói chamado Davi, né? A imagem de Davi como um líder herói está tão impregnada em nossas mentes que é praticamente impossível imaginá-lo de outra maneira. Afinal, a vitória sobre o gigante Golias foi um dos maiores feitos da história de Israel, com certeza absoluta. Todas as vezes que nós lembramos de Davi, a gente lembra inicialmente, ou a história mais repercutida em nossa mente, com certeza, é a vitória que ele teve sobre esse gigante Golias. Aquilo era um nó na garganta, né? O fato do gigante, na verdade, se apresentar diante deles, desafiá-los todos os dias, provocá-los, e pior ainda, né? O fato de, na verdade, não se encontrar no exército de Israel nenhuma pessoa que tivesse a coragem de enfrentar esse gigante, tornava aquela situação altamente incômoda, difícil e complicada. Quando surge um menino, um adolescente, um rapazinho sem nenhum histórico de guerra, alguém que nem alistado no exército estava, como a gente chama assim, de gaiato, né? Que vai por um acaso, numa determinada situação, quase que como assim, passando por ali de enxerido, né? Como se diz lá no Nordeste, né? E resolve a situação, pior ainda, resolve a situação sem nenhum tipo de arma complicada, difícil, sem lança, sem espada, sem armadura, sem nada que pudesse justificar aquela situação, senão a sua fé em Deus e a sua famosa frase, né? Quem és tu para desafiar o Deus Todo-Poderoso? E ele resolve essa situação. É claro que esse fato ele fica cravado dentro da história de Israel, como um dos maiores fatos que já houve até hoje. Então, esse menino, ele é visto daí em diante como um herói. Como um herói. Talvez eu diria assim, um dos primeiros heróis nesse sentido
que a gente tem da palavra herói na história do povo de Deus. Moisés conduziu o povo, Abraão foi o pai da fé, e etc, etc, etc. Mas aqui a conjuntura do ato de heroísmo está bem visível na forma como Davi entra na história de Israel. Então esse menino, ele é um herói daí em diante, e ele se torna um líder herói. Muito bem, tem que me lembrar que é para cá, né? Eu troquei o lugar. A partir daquele momento e subsequentes vitórias nas batalhas seguintes, com o direito à contagem de inimigos abatidos e canções de relatos heróicos, Davi parece se tornar absolutamente invencível. Não foi só aquela batalha contra o gigante. Incorporado ao exército de Israel, Davi passa a ser destaque também em todas as batalhas das quais ele participa. Na verdade, os irmãos têm aquele relato que diz assim, que as mulheres faziam canções dizendo que Saul matou centenas, mas Davi matou milhares, né? E se Saul matasse dezenas, Davi matava centenas. Então esse menino, ele passou a ser o cara, não é? Admirado, observado, destaque. Então, dali em diante, com essa história que eu estou fazendo para os irmãos, Davi começou a aparecer um sujeito invencível. Não tinha quem vencesse este menino. Contudo, não é bem essa a história e a verdade. Davi não se tornou um sujeito invencível, de jeito nenhum. Quero lançar hoje um novo olhar sobre o nosso querido Davi, nosso humano Davi, um homem segundo o coração de Deus, mas não invencível. Não quero falar do melhor de Davi, nem do pior de Davi, mas do mais fantástico de Davi, que é o seu lado humano e o seu lado cotidiano. É isso que eu quero falar com os irmãos hoje. Não é desse Davi invencível, não é do pior de Davi, porque Davi tem uma nuance, né? Toda vez que se fala de Davi, se fala de 2 pontos da vida de Davi, e só. Ele matou o gigante. Segundo ponto que se fala da vida de Davi, ele adulterou. Ponto. Só esses 2 fatos parece que ficam na mente de todo mundo que pensa em Davi. O terceiro fato, na verdade, é a frase famosa, né, de Deus: ele é um homem segundo o meu coração, né? É a terceira coisa que se lembra de Davi. Mas o restante todo da vida de Davi, ninguém lembra. Quer dizer assim, cite uma outra coisa da vida de Davi, aí talvez cite a rebelião do filho dele contra ele, mas do cotidiano de Davi, pouca gente fala, sabe, conversa ou diz. Eu li um livro chamado Davi, só o nome assim é Davi, de Charles Swindoll, que é um dos livros mais fantásticos que eu já vi a respeito da vida de Davi. E para mim, Davi é o meu herói particular. Ele é o camarada que eu mais admiro na Bíblia, humanamente falando, certo? Não por esses pontos, desses picos da vida dele, mas sim pelo cotidiano e a forma como ele administrou muita coisa da vida dele. Os salmos. Davi é o indivíduo que você mais conhece a alma dele na Bíblia, mais o que se passava dentro dele, porque ele escreve praticamente os 100 primeiros salmos que a gente tem no livro de Salmos, certo? Então, cada situação que ele passou e respostas que ele deu, eu entendo exatamente porque Deus olhou para ele e disse assim: esse é um homem segundo o meu coração. É desse homem humano que eu quero falar. Não quero nem falar do pior, nem falar do melhor. Eu quero falar do humano Davi. Esse é o que vai nos interessar aqui, tá? Com isso, eu quero hoje também lançar um olhar sobre nossas lideranças atuais, não como super-heróis, mas com homens e mulheres que necessitam de apoio e têm um papel bem específico a cumprir no seu dia a dia. É disso também que eu quero falar. Vamos pegar esse trecho da vida de Davi e a gente vai traduzir isso para as nossas lideranças atuais. É bom a gente não pensar em líderes como super-homens, como homens que conseguem fazer tudo, como homens que são invencíveis. É bom também nós líderes, ministros,
pessoas que têm ministério na igreja, nunca passar para a igreja a imagem de que somos invencíveis, de que somos super-homens, de que somos os caras, de que somos aquelas pessoas que Deus olhou lá de cima e disse: esse é o cara, é ele, vai, como disse Romário, né? Nada a ver. Todos nós somos humanos, absolutamente humanos, e precisamos entender isso de uma forma muito clara, extremamente clara. Uma vez, quando os filisteus faziam guerra contra Israel, Davi saiu com os seus homens. Muito bem. A primeira lição que eu quero tirar desse texto para nós é assim: heróis não fogem das batalhas. Está anotando? Comece a anotar aqui. Primeira lição desse texto: heróis não fogem das batalhas. É exatamente isso que o texto está dizendo ali. Uma vez, ou mais uma vez, com uma outra guerra contra os próprios filisteus, pessoal do qual vinha aquele gigante chamado Golias, mais uma vez em guerra, Davi saiu com seus homens para guerrear. Davi, a essa altura dos acontecimentos, ele não era mais um adolescente ávido por vitórias e autoafirmação. Não era o menino que matou o urso, o leão e o gigante. Esse texto aqui que eu acabei de ler para os irmãos, ele já se situa nas proximidades da morte de Davi. Tanto é que você está no capítulo 21, se você for para o capítulo 22, 23, 24, aí já vai estar escrito mais ou menos lá assim: últimas palavras de Davi, ou últimas recomendações de Davi, alguma coisa dessa natureza. Ou seja, nós estamos bem próximos já do final da vida de Davi a essa altura dos acontecimentos. Ele não era jovem, ele não era um menino mais, ele já era um rei bem estabelecido, era alguém que já tinha passado por inúmeras situações, dificuldades, batalhas, problemas, etc, etc, etc. Era um ancião, perto de ser um ancião já. Então não era aquele menino buscando vitórias, um adolescente buscando vitórias e autoafirmação. Ele já sabia quem ele era, já estava bem estabelecido a essa altura dos acontecimentos. Mas mesmo assim, ele não se furta de ir para o campo de batalha. E não só ir para o campo de batalha, mas também guerrear junto com a sua equipe de trabalho. Nenhum líder, ele pode fugir do campo de batalha, de jeito nenhum. Não era o jovem que nas batalhas matava centenas e era mencionado nas canções pelas moças que certamente suspiravam por esse herói que nós estamos mencionando aqui. Não era mais esse daí não. Não era mais aquele rapaz que as mocinhas cantavam, admiravam, olhavam para ele com entusiasmo, suspiravam, quem sabe ele me escolhe como esposa, ou qualquer coisa dessa natureza. Não, não era. Mas mesmo assim, ele está lá no campo de batalha. Davi não tinha que provar mais nada a ninguém, nem a si mesmo, mas Davi aprendera que em tempos de batalha, os líderes não ficam em casa, não ficam deitados no berço esplêndido da vida boa, de forma alguma. Líder não foi feito para ficar no conforto enquanto liderados fazem o trabalho. Agora entendam bem uma coisa: o líder também não é o coringa, como eu disse ontem, não é o cara dos 7 instrumentos. No passado, muitas vezes, a própria imagem do pastor era confundida com esse tipo de situação. O pastor é o cara que tinha que fazer visitas, tinha que pregar bem, tinha que aconselhar bem, tinha que, na verdade, às vezes cantar, fazer um solozinho, né, porque é bom, né? Se tocar algum instrumento, melhor ainda. Funcionar como ministro de música, é o cara do evangelismo, do domingo à tarde, é o cara... Esse super-herói não existe. Aliás, eu tenho um certo desconforto quando eu leio a carta de Paulo a Tiago, e ele faz aquela lista de qualidades que o ministro tem, né? Cada vez que eu olho para aqui, eu digo: meu Deus do céu, estou longe, porque é muita coisa. Mas só que muitas vezes as nossas igrejas, elas se acostumaram a ver líderes dessa maneira. Eu não estou falando só de pastores, não. Todo tipo de líderes, como as pessoas que têm que fazer o trabalho sozinhos. Não é assim, não existe. Humanamente falando, isso é impossível. O mundo hoje é de uma complexidade tal
que não tem como, na verdade, você ser uma pessoa que centralize todas as decisões, todas as situações, tudo aquilo que deve ser feito, na verdade, numa pessoa só. Aliás, eu aprendi com um homem que tem uma igreja de mais de 20 mil membros, que é o pastor Rick Warren, lá no Rio de Janeiro. A primeira vez que ele veio no Brasil, a conferência dele, eu estava lá, eu participei, e ele diz assim, uma lição que eu jamais esqueci, ele diz assim: quanto mais a igreja cresce, mais o pastor tem que abrir mão de centralizar decisões na mão dele. Aliás, ele diz de uma forma mais forte ainda: se o pastor quer que a igreja cresça, mais ele tem que abrir mão da centralização e deixar que as pessoas caminhem. Precisa confiar nas pessoas e nas lideranças, de tal maneira que um dia o pastor chegue na igreja e diga: o que está acontecendo ali naquela sala lá? Não tem nenhum problema nisso. Tem um grupo de jovens lá que está se reunindo, está fazendo não sei o quê, tem outro grupo ali fazendo não sei o quê, tem outro fazendo não sei o quê, tem outro fazendo não sei o quê, outro fazendo não sei o quê. Ele precisa ter só a supervisão. Mas a igreja, ela caminha por si só. Quem gera ovelha é ovelha, não é pastor. Entendeu? Quem gera ovelha é ovelha, não é pastor. O pastor tem um papel de liderança, e esse papel ele tem que cumprir. Tem. Tem outros papéis que pertencem a ele? Tem. Dedicar-se ao estudo da palavra. Lembra da coisa lá de Atos dos Apóstolos? Vamos separar alguns que façam o quê? Tudo? Não. Vamos separar alguns que cuidem das pessoas, que são os diáconos, que façam assim, que façam assado, enquanto os pastores, eles cuidam da palavra, do alimento espiritual, eles cuidam da visitação, eles cuidam, por exemplo, do aconselhamento, e assim vai, os papéis do pastor, na verdade. A mesma coisa é você dentro do seu ministério. Você não pode ser o faz-tudo dentro do seu ministério. Você não pode ser a pessoa que vai centralizar todas as decisões dentro do seu ministério. Decisões têm que ser colegiadas, ideias têm que ser trazidas. As ideias não têm que partir de cima para baixo, elas têm que vir do meio do grupo. E é assim que a igreja caminha e cresce e floresce. Davi, nesse instante daí, ele na verdade sabia que não dava para ficar deitado em deixa se esplêndido. Ele tinha que estar lá, com o grupo, lutando, fazendo a parte dele. Aliás, da única vez que Davi ficou deitado em berço esplêndido, deu errado, né? Foi a maior confusão, né? A única vez que, na verdade, ele não foi para a batalha, mas ficou em casa, né? Olhando a casa do vizinho, não deu certo, né? Não funcionou. Foi complicada aquela história lá. Ou seja, líderes precisam ter consciência de que a liderança é luta, é batalha, é embate e é combate. Liderança é isso aí, exatamente isso. É luta pelo alvo a ser alcançado, pelo novo a ser atingido. Como eu disse ontem, líder é aquele que pega um grupo aqui e depois ele entrega um tempo depois aqui. Ele não faz o feijão com arroz somente, ele não apenas gerencia, mas ele eleva o grupo a um patamar adiante. Então a luta do líder é sempre pela busca do não alcançado ainda. A luta do líder é pelo horizonte que não chega nunca, mas que a gente está caminhando para ele. Pergunto e eu respondo aos irmãos: os irmãos estão satisfeitos com o tamanho que essa igreja tem hoje? Está bom assim? Vamos manter assim até Jesus voltar? Já alcançamos o máximo de pessoas que nós poderíamos alcançar dentro desse bairro? Os irmãos estão nesse negócio, o negócio de alcançar pessoas para Cristo. Não vai ser nunca jamais o mundo inteiro, mas vai ser o máximo que essa igreja puder alcançar. Então o líder tem que estar sempre em busca desse novo patamar, dessa coisa acima, desse alvo que é atingido, mas não é alcançado, é atingido, mas não é alcançado, é atingido, mas não é alcançado, porque sempre tem um alvo mais adiante para a gente alcançar enquanto líderes. Então, liderança também sabe o que é? É batalha por transformação de pessoas e realidades. Eu disse que liderança é o quê? Liderança é luta, é batalha, é embate e é combate. É luta pelo alvo a ser alcançado, é batalha por transformação de pessoas e realidades. A realidade desse bairro precisa ser transformada, precisa ser modificada. A realidade dessa cidade, ela precisa ser transformada e modificada.
A realidade de vida de pessoas como eu citei ontem, do Eric Clapton, ela não precisa ser mudada e alcançada. Olha uma coisa que eu vou dizer, coisas como a que aconteceu com Eric Clapton, que a gente viu ontem aqui, que eu citei como exemplo, são exceções, tá? Gente sozinha, dentro de quarto, que ajoelha, baixa a cabeça e ora, e Jesus vem até ela, são exceções. A metodologia de Jesus não é alcançar aqueles que se trancam dentro do quarto, cansados da vida, com vontade de morrer. Não é essa, não. Não foi isso que Jesus disse para a igreja fazer, foi? Ele disse o quê? Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, certo? Até que ele volte. Esse é o método. E isso vai ser feito através da gente. Não é ele chegando lá em quem está sozinho, dentro do quarto, no escuro, procurando, tateando de alguma forma encontrar Deus, não. Somos nós que levamos Deus às pessoas, para mudar essa realidade da vida das pessoas. É assim que Deus manda a gente fazer. Mas também liderança é embate com gente descrente ou do contra. Novamente eu vou citar os exemplos lá de Recife, tá? Não de Curitiba. Muitas vezes a gente não tem gente dentro dos próprios ministérios nossos ministérios, que são gente descrente, que você lança uma ideia, que você diz alguma coisa, cara, sei não, hein? Tenho dúvidas. Vamos ver, né? Quem sabe, né? Dá certo. O pessoal anima a gente, né? Quando diz essas coisas, né? Uma pessoa que nos deixa muito, deixa qualquer liderança animado, né? Um liderado assim, acaba desse jeito assim, né? Você chega lá empolgado, pá, tá, não sei o que, vamos fazer. É, né? Vamos ver, né? Vamos lá. Estou disposto a lhe ajudar. Ai, meu Deus do céu. Dá vontade de fazer o que com esse pessoal? Cadê Rafa? Rafa gostou quando eu fiz assim ontem. Hoje já fiz de novo hoje, Rafa. Dá vontade de fazer o que com esse pessoal? É? Agora, gente descrente é uma coisa, né? E gente do contra. Aí é pior ainda, né? Porque enquanto você não acredita, você é parte daqueles 20% que fica olhando, não sei o que, se a coisa der certo você vai, se não der certo você volta. A gente tem sempre uns 20% que é assim, certo? Agora, gente que é do contra não. Já é os outros 20% que vai ser do contra sempre, não vai mudar não. Não tem perspectiva de, no meio do caminho, aceitar e ver que o negócio funciona e ir atrás, não. Ele é do contra porque é do contra e vai continuar sendo do contra sempre. Aí é muito mais complicado ainda, porque você também tem desses lá dentro das igrejas de Recife. Recife. Realidade de Curitiba eu não conheço, não posso falar. Entendeu? Mas é assim. Então, isso é embate. Isso é luta que você, líder, vai ter que travar só por ser líder. Já é parte do seu papel. Agora também é combate aos imprevistos das circunstâncias. Não tem nenhuma liderança que não enfrente imprevistos no seu dia a dia. Não tem como. Por melhor que seja o seu plano, por melhor que seja a sua intenção, por mais santa que seja a sua motivação, mesmo assim haverão imprevistos no meio do caminho. E esses imprevistos no meio do caminho, eles vão acontecer. E você vai ter que combatê-los, porque você é o líder. Você é a liderança. Faz parte do processo. É nesse sentido que eu estou dizendo que a liderança, ela é uma luta, ela é uma batalha, ela é um embate e ela é um combate. E é assim mesmo, desse jeito. Não tem como. Eu lembrei agora, vou dizer, referente ao ponto anterior que eu coloquei, de pessoas que são descrentes do contra, que a imagem aqui, vocês conhecem o que é carroça, né?
Carroça é aquela estrutura que é puxada por um animal, né? Às vezes um burrinho, às vezes um cavalo, alguma coisa assim, né? E às vezes você diz assim que na igreja você tem gente que vai na frente puxando a carroça. Tem gente que vai em cima da carroça somente usufruindo da paisagem. Legal. E tem gente que desce da carroça, vai lá para trás e começa a puxar a carroça para trás. Enquanto os puxam para frente, ele puxa para trás. E para trás, e para trás. Entende? E a carroça é a igreja. E é complicado, tá? Os do contra são os que descem e vão lá para trás. Portanto, o lugar do líder é no campo de batalha, é no fronte, é na trincheira, é na linha de frente. Senão se tornará a liderança do faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. E isso é diferente de ser o faz tudo, o centralizador. Ok, lugar do líder é na frente de batalha, é no fronte, é na trincheira. Líderes não fogem das lutas. Eu digo isso, meus irmãos, porque eu sei que a liderança é difícil. Não é fácil. É uma luta. É complicado. E eu tenho consciência disso. Muita consciência disso. Mas, por isso, Davi saiu com seus homens. Ali era o seu lugar, ao lado do seu time, da sua equipe, fazendo o que sempre ele fez, que era justamente participar das batalhas. Em segundo lugar, a gente pode dizer também que heróis, eles enfrentam lutas intensas. Heróis enfrentam lutas intensas. A palavra que define aquela batalha é peleja dura, uma luta prolongada que parece não ter fim, intensa, como diz a Bíblia Viva. O texto que eu li aqui na versão foi na versão da Bíblia Viva, né, que é uma paráfrase que é muito interessante para a gente entender como é que é lá o original. Então a palavra lá que fala de luta, Davi saiu com o seu grupo para lutar contra os filisteus, não é uma luta qualquer, é uma luta dura, ranhida, é uma luta realmente que é peleja, é uma luta que ela é intensa, não era uma luta qualquer. A Bíblia, ela não tece maiores detalhes, mas pelo que vem a seguir, se percebe que chegar à vitória não foi fácil, e aquela não era com certeza a batalha final. Era apenas uma batalha das muitas que eles ainda iriam enfrentar dali em diante. Mas essa já era bastante forte, bastante difícil. Era apenas uma etapa de muitas outras batalhas que se desdobrariam em novas pelejas, como a gente vai ver daqui a pouquinho. Às vezes você se sente no campo de batalha, lutando numa peleja que parece que não vai acabar nunca. Já se sentiu assim? Às vezes você não chega e diz assim, está difícil. Parece que não tem luz no fim do túnel. Aliás, nem tem túnel ainda, quanto mais luz no fim do túnel. É tudo escuridão. É tudo complicado. Não sei quantos irmãos aqui já passaram por dificuldades na liderança nesse nível. Mas tem hora que a gente diz assim, meu Deus do céu, não acaba não, não termina não. O pior é que quando vai acontecendo uma coisa após a outra, né? Uma coisa após a outra, né? Uma coisa após a outra, uma coisa após a outra. É como eletrodoméstico, né? Dentro da casa da gente, né? Quebra um, você já viu que começa a quebrar? Quebra a geladeira, aí bem não conserta a geladeira, aí quebra a televisão, aí bem não conserta a televisão, aí a panela de pressão já não funciona mais, aí daqui a pouco a panela de pressão não funciona mais, aí daqui a pouco o sofá rasgou, aí daqui a pouco menino, peraí, não acaba não, não resolve não, Parece que é exatamente assim. Filme de Indiana Jones, você já percebeu a estratégia dos filmes de Indiana Jones? É assim, né? Quando ele bem não sai de um perigo, aí já acontece outro de imediato, a gente pensa que ele se livrou, que ele está aliviado, aí vem uma pedra rolando em cima dele, pela cabeça dele, não sei o que, aí a gente pensa que, pronto. É exatamente essa a configuração do que acontecia nessa batalha aí. Era difícil, extremamente difícil.
Você já entrou num combate? Aliás, você entrou num combate até muito bem, cheio de iniciativa, força e vigor, porém agora parece que o outro está lhe dobrando e não há intervalo para recuperar as forças. Não é assim que acontece muitas vezes? A gente às vezes entra na liderança com toda a força, com todo vigor, com toda iniciativa, vamos fazer, não sei o que, esse projeto é bom, esse ministério que eu gosto, você vai bem, mas aí no meio do caminho vem a primeira pancada, pá, aí bem no céu dessa pancada vem outra, pá, aí bem no céu dessa outra pancada vem outra, pá, aí bem, pá. Aí acontece problema lá com outro irmão, você tem que resolver, administrar, não sei o que. Aí vem depois, a mulher em casa reclama, precisa estar gastando muito tempo. Mano, você entrou bem. Você entrou com muita força, com muito vigor, alegre, contente, feliz, satisfeito. Foi Deus que me chamou, aleluia, glória a Deus, é meu ministério. Mas daqui a um ano de lutas, você está do mesmo jeito que entrou? Não está. Você está coçando a cabeça. Aí você está igual aquele rapazinho ali, ó. A energia foi embora. Está precisando que venha alguém de Recife dar corda em você de novo. Tome corda, vamos corda, vamos corda, vamos ver. Precisa que alguém venha de Recife para trocar a sua pilha por uma Duracell. Não é? Aquela Duracell, né? Que as outras já se gastaram todinho. É isso que eu estou falando. Foi nessa luta que Davi entrou. Não era essa luta toda que Davi esperava. Entende? Davi entrou na luta, naquela batalha, como ele entrou em todas as outras batalhas antes. Confiante, pensando que era o mesmo, consciente de que ia vencer, mas não era essa batalha que ele estava esperando, não, de jeito nenhum. Foi muito pior do que ele imaginava, foi muito pior do que ele pensava. Aí então surge Davi, aliás, que ninguém havia visto antes, o humano Davi. Aí aparece um Davi que em nenhum outro momento da história dele, em nenhuma outra batalha, alguém tinha visto. Um Davi totalmente diferente, um outro Davi. O texto diz: Davi começou a perder as forças de tão cansado. Esse texto é muito rico, gente. É cada palavrinha dele que você tem que prestar atenção. Davi começou a perder as forças de tão cansado que estava. Em alguma outra batalha antes, alguém viu Davi cansado e sem forças? O homem que matava milhares, o homem que dava golpes e mais golpes, sept, paf, puf, tap, tá, e vem, tapa, vai, tapa, vem, tá? O cara cansado e sem forças. Esse Davi ninguém tinha visto antes. E nem a gente lembra disso, lembra? Qual de nós lembra desse Davi? Ou lembrava desse Davi até agora, até esse instante? Mas esse era o Davi humano, extremamente humano. Davi não era mais nenhum jovenzinho saltitando de energia, já havia enfrentado inúmeras lutas, já havia combatido ameaças externas e principalmente internas com seu próprio filho, que deram um golpe de estádio e humilhado o pai, e o tempo passara que esse Davi percebesse o que estava acontecendo. Entrou naquela batalha um Davi da cabeça dele, um Davi que para ele era o mesmo, mas a realidade daquela luta trouxe à tona um Davi que o próprio Davi
não conhecia, cansado e sem forças. Meu irmão, quando você entrou na liderança do seu ministério, você pensou que um dia talvez se sentisse cansado e sem forças? Pensou de se sentir pensando em desistir? E isso vem com o tempo. E às vezes a gente quer desistir de ministério, de igreja, às vezes até de denominação, às vezes até mesmo da fé, porque a gente está como Davi, sem forças e cansado de tanto lutar. É como se o inimigo ele fosse não nos vencendo de uma vez, mas fosse minando as nossas forças aos pouquinhos, aos pouquinhos, aos pouquinhos, aos pouquinhos e aos pouquinhos. E é um desgaste aqui, é outro desgaste ali, é outro desgaste ali, mais um acolá, mais outro aqui, mais outro ali, mais outro acolá, mais outro acolá. E o nosso brilho, a nossa força, a nossa motivação, ela vai se esvaziando. É desse tipo de batalha que a gente tem que ter muito cuidado. E foi esse tipo de batalha que quase acabava com o nosso Davi. A ausência de vigor físico e o esgotamento emocional dos últimos tempos haviam retirado de Davi a agilidade, a dinâmica e o ritmo de luta que antes dominava com maestria, pois nunca foi do tipo fortão. Davi não era o fortão da história. Quando a gente lê o momento que Davi é escolhido, dentre os filhos da sua família, quem é que o profeta procura? Vai logo ver o mais alto, o mais bonito, o mais forte. Esse deve ser o rei de Israel. Vamos lá. É esse aqui, Deus? Não, não é esse não. Ah, tá, então vamos para o segundo. Mais bonito, mais forte. Não, não é esse não. Até que chega no pobre coitado do Davi. Eu acho que ele é assim meio parecidinho comigo, nordestino, pequenininho, cabeça chata, tal. Esse biotipo maravilhoso nordestino que a gente tem, tal. Não é como o sulista aqui, Esse cara bonito, alto, forte. Mas aí o meu consolo, o meu consolo é que a Bíblia diz assim, Deus não olha para a aparência dos homens, mas sim para o seu coração. Aí eu tenho uma chancinha, Aí eu fico mais alegrinho, Davi nunca foi fortão, mas Davi tinha agilidade, Davi tinha dinâmica, Davi tinha ritmo de batalha, Davi era inteligente, era sagaz, ele usava as armas que Deus deu para ele, era corajoso e principalmente um homem de fé. Por isso que ele mata urso, por isso que ele mata leão, por isso que ele mata gigante, por isso que nas batalhas do dia a dia ele matava centenas, milhares, porque ele tinha isso. Só que agora acabou Davi. E Davi não sabia que isso tinha terminado. Não é como Sansão, que a força se vai por um problema de pecado, por uma dificuldade, por uma falta de juízo. Não, minha gente, não é só isso que derruba uma liderança. Tem algo pior que derruba a liderança. É o esgotamento físico, psicológico, emocional e espiritual da liderança. Porque contra isso não tem remédio. Contra pecado tem remédio, sem nenhum problema. O remédio do pecado se chama perdão, Zé Fini. É como Jesus diz, vai em paz, não peque mais. Pronto, acabou, fechou. Se bem que muitas vezes a igreja não age assim, Jesus não tinha problema nenhum com o pecador. Vem cá, meu filho, pecou, pequei. Errou, errei. Está arrependido? Estou. Então bom, vai-te embora, continua fazendo o mesmo que tu estava, tá? Tranquilo. A igreja não. Quando o líder peca, a igreja esse cara de novo continuar liderando? Sei não, hein?
Qualquer irmão da igreja tem direito de pecar. E a igreja perdoa e bota ele para dentro de novo. Agora, peca o líder. Peca o pastor. Pastor é o único sujeito que não tem perdão. Por incrível que pareça. Somos imperdoáveis, meu amado. É triste, mas é verdade. Nunca vi uma igreja assim: é cá, pastor. Nem sabe o senhor humano, tranquilo. Do mesmo jeito que fosse o senhor, podia ser eu. Ninguém vai tirar a primeira pedra no senhor. Está arrependido? Está tudo ok? A gente sabe das suas qualidades. Vamos continuar a caminhada, vamos continuar a jornada. No dia que isso acontecer, o céu desce para a terra. O céu se estabelece aqui. Mas não é disso que nós estamos falando hoje pela manhã. Isso é um parêntese que eu estou fazendo. É algo sério, mas é um parêntese que eu estou fazendo. O que eu estou falando aqui é de você se sentir esgotado pela liderança, espiritualmente falando, emocionalmente falando, psicologicamente falando, fisicamente falando. Já vi muitos líderes de igreja com úlcera, com hipertensão. E é bom dar uma outra notícia. E eu sempre vi viúvas de pastor e não pastor viúvos. O pastor parece que sempre morre primeiro, minha irmã. É isso que eu estou dizendo, viu? É uma boa notícia para as esposas dos pastores, né? Para nós pastores não, né? Mas é porque o estresse é grande demais, menino. Então é muito difícil você encontrar um pastor viúvo. É muito mais fácil você encontrar uma viúva de pastor. O único consolo, como está dizendo o Flávio aqui, é que a gente chega no céu primeiro, né? É o único consolo, tá? É o único. Mas de resto é complicado. Davi estava esgotado. As ameaças externas que ele sempre enfrentou e as ameaças internas que ele tinha enfrentado recentemente, com o filho dele dando um golpe nele, expulsando ele da cidade, humilhando ele com as próprias mulheres que ele tinha, a céu aberto para todo mundo ver, haviam tirado as forças de Davi para qualquer batalha, de campo de batalha mesmo, de guerra. A palavra no hebraico, que é traduzida por perder as forças e cansado, é a palavra desfalecer, é a palavra desmaiar. É isso mesmo. Davi estava no meio daquela batalha quase desmaiando. É isso que tem lá no hebraico. Esse cansado e sem forças é o camarada que está só se defendendo e mal se defendendo. Estava quase desmaiando. É isso que o texto diz lá no original. Desmaiando não de medo da batalha ou dos filisteus, mas porque não era mais o mesmo Davi. Não entrou ali com medo não, gente. Não foi para aquele campo de batalha preocupado com filisteus ou com quem quer que seja, não. Não era medo a questão de Davi, não. Não era esse o problema, não. Mas era o desfalecimento do esgotamento que ele tinha e não percebia a essa altura dos acontecimentos. Heróis também perdem as forças e cansam, e isso não é vergonha ou deve tirar o brilho de tantas lutas vencidas. E aqui é a terceira lição que a gente está aprendendo aqui agora. Heróis perdem as forças e cansam. Mas não é um herói, mas não é o líder, mas líder também perde as forças e cansa. E talvez alguns dos irmãos estejam experimentando isso, pelas batalhas que essa igreja enfrentou, pelas dificuldades que essa igreja teve, pelos embates, combates, lutas que já passaram. Pessoas que estão aqui há muito mais tempo, 15 anos, 20 anos, 10 anos, 30 anos, quem sabe, desses 56 anos da igreja,
E às vezes você pode estar dizendo para você, nem diz, mas sente, né? Estou cansado. Ou talvez você que não estava aqui, mas que você já enfrentou outras batalhas lá fora e tem enfrentado, também esteja dizendo assim: estou cansado, estou sem força. Mas não se preocupe não. Heróis também têm o direito de perder as forças e se cansarem. Muito pelo contrário, admitir cansaço, admitir perda de forças é fundamental para se revigorar o espírito, que nos ajuda a vencer novamente. Não pense que você tem que ser a pessoa, o líder que vai sempre parecer ser o invencível, o camarada, o sujeito que está apto para tudo, forte, que não pode dar sinal de fraquejo, que não pode dizer assim: estou cansado. Estou cansado, gente. Não queira de forma alguma mostrar uma imagem de invencível para os seus liderados. Aliás, uma das maiores riquezas da liderança é o líder poder mostrar sinais de fragilidade. Isso torna ele no mesmo patamar dos seus liderados. Isso não compromete a imagem dele enquanto líder. Muito pelo contrário, reforça a imagem dele enquanto líder. Ajuda a imagem dele enquanto líder. Quando o sujeito se mostra o cara, porque tem líder que é assim, né? Para você se aproximar dele, parece que tem um exército, né? Marcar uma reunião com essa pessoa, você tem que passar por 3 secretárias, 4 ou 5 e-mails, que o homem parece ser intocável. Intocável. Aí esse não vai para o campo de batalha, vai? Fica dentro do gabinete, né? Administrando. Não está no meio do povo. Lembro que quando eu comecei minha carreira profissional, o que eu mais queria era me tornar um dia diretor. Boa! Trabalhava num banco, né? Oxe, eu olhava para os diretores, os caras entravam, elevador particular. Cada um tinha uma secretária, assinatura de um jornal, suquinho às 10h30 da manhã, um telefone só para ele. São os executivos. Olha só. Qual era meu sonho? Ser executivo, claro. Executivo é o cara que olha, manda, fala, usufrui, e o restante trabalha. O restante ele manda trabalhar. Vai, e dá bronca. Mas ele estava lá, protegido entre as 4 paredes dele. Fernando Collor teve muita coisa doida e troncha, né? Mas tem mal que vem para bem, né? No dia que ele decretou o plano dele, o banco que eu trabalhava tinha 700 agências, fechou 350, ficou com 350. Diretor com sala sozinho, com secretária e suquinho, já era. Todos os diretores numa sala só, com um pool de 3 secretárias para atender a todo mundo. Sala de reunião só uma. Acabou-se. Todo mundo teve que ir para o campo de batalha. Acho que foi a única coisa que prestou dali, não o resto. Mas o que é que eu estou dizendo aqui? Essa imagem do cara intocável, invencível, que o líder muitas vezes alimenta nos seus liderados, é uma das piores coisas que ele pode fazer. Admitir sinais de fragilidade, de cansaço, falta de forças, na verdade, é uma das coisas mais nobres que um líder pode fazer. Aí surge mais uma sábia lição desse episódio da vida de Davi. E qual é essa sábia lição? É a 4ª lição. Heróis precisam de auxílio. Sabe por quê? Porque às vezes a coisa fica pior do que se imaginava. Interessante é que quando as coisas vão mal e estamos quase perdendo todas as forças, tudo pode ficar pior ainda mais.
surge Isbi-Benob, um outro gigante na frente de Davi. Seu nome significa o maior da casa de Nob. Pense numa situação crítica e complicada, meu Deus do céu. O homem já está no meio da batalha com um, com outro, que era do top dele, cansado, perdendo a força, caindo. Aí aparece o primo de Golias, Isbi-Benob, um camarada gigantão, com uma lança, como a gente leu aqui, que só a ponta da lança pesava 5 quilos. Imagina a coisinha fácil para quem está desmaiando. Imagina. Mas não é assim? Quando a gente pensa que o pior já passou, às vezes não vem justamente um pior ainda, um mais complicado ainda e um mais difícil ainda. Lá no Nordeste a gente tem um ditado que diz assim: por cima de queda, coice, né? Por cima de queda, coice. É quando o sujeito está em cima do cavalo, o cavalo derruba ele, e além de derrubar, quando está no meio do caminho, ele ainda dá um coice, sai para lá, pá, o sujeito se acaba todo, né? Aparece essa figurinha carimbada, dizendo assim: hein? Foi tu que matou Golias, hein? O cara da minha tribo, né? Vem cá agora, bichinho, né? Sujeito de 2 metros e tarará, vem cá, bichinho. Imagina para quem está desmaiando. O sujeito ele assim: meu Deus do céu, me acabei, já era, vamos entregar a alma a Jesus, porque só noutra, essa agora não dá mais. Nessa hora é que líderes precisam de auxílio, mas graças a Deus que nessas horas sempre vem também o auxílio do alto e do baixo e do lado, muitas vezes. É nessas horas que a gente está quase desmaiando, sem forças, cansado, onde a gente sabe que não vai conseguir vencer sozinho, que Deus manda esse auxílio, seja de que lado for. Surge aí então uma pessoa chamada de Abissai. Aparece Abissai, sobrinho de Davi, quem vem em seu auxílio e mata o gigante. Dessa vez o gigante levaria a melhor. Se Davi ficasse sozinho ali, já era. Ele não conseguiria vencer. Ele precisava de auxílio. E nessa hora aparece o sobrinho dele. E o sobrinho dele vence a batalha para ele. Ninguém nunca tinha visto isso. Davi nunca tinha precisado da ajuda de ninguém para vencer uma luta. Mas heróis, eles também precisam de auxílio. Líderes também precisam de auxílio. Agora, muito interessante, sabe o que é? É que não havia funda, mas havia um pai existe, um pai é, que é o significado do nome Abissai. O pai existe e o pai é. Quando as forças se vão, o cansaço chega e a batalha parece perdida, o pai existe e o pai é. Isso é de arrepiar, não é não? A Bíblia, ela é fantástica. A Bíblia, ela é divina. Como é o nome do cara que auxilia Davi, que mata o gigante? O nome desse cara é: o Pai existe, o Pai é. Aí eu lembro lá com Moisés: diga lá que eu sou o que sou, que eu sou, eu é. Isso. Líderes precisam da ajuda do Pai. Líderes precisam da ajuda do Pai. E seu Pai é aquele que vai aparecer no momento que você não tiver mais forças, desmaiando, caindo aos pedaços, os cacos, pensando em desistir, deixar tudo, jogar tudo para o alto, chutar o pau da barraca. O Pai é. E é Ele que vai lhe auxiliar nessa hora. É Ele que vai lhe ajudar nesse instante. É Ele que vai fazer o que você não pode fazer.
é Ele que vai derrubar o gigante que está dentro de você com a lança de 10 metros de altura, não interessa. Você vai continuar desafiando o gigante, mas vai vencer não sozinho, vai vencer com a ajuda do Pai, porque esse Pai é o seu Pai, não é outro não. Agora é necessário que esses heróis admitam que não são super-homens e precisam de auxílio, pelo menos do Pai. Se esse líder, se esse herói continuar querendo bancar ainda o sujeito, o tal, o cara que não precisa de ajuda, que não precisa de auxílio, que não precisa de nada, aí, meu filho, já era. Aí acabou. Aí dançou. Aí não tem o que fazer. Não há como você levar essa batalha adiante se não tiver auxílio do seu pai, do seu Abissai. Líderes, a liderança é uma batalha que tira as forças de qualquer um, cansa e causa desfalecimento, e não se ganha essa batalha sozinho de maneira alguma. Eu sou líder, eu faço, eu aconteço, não sei o quê, não preciso de ninguém. Não. Liderança é essa luta que cansa, que mina, tira força, leva ao esgotamento. E se a gente não tiver auxiliares, a gente não chega lá. Você lembra de Moisés? Moisés, já no final da sua vida, ele ia para o campo de batalha, quando o exército de Israel estava guerreando. Quando ele tinha força e ele tinha vigor, o que é que ele fazia lá de cima da montanha? Ele levantava as mãos. E quando ele levantava as mãos, o exército de Israel prevalecia, vencia a batalha. Mais para frente, no final da sua vida, ele continuava a ser líder? Continuava. Ele continuava indo para o campo de batalha? Continuava. Quando ele chegava lá, ele tinha força para levantar os braços? Não. Aí duas pessoas, dois auxiliares, cada um pegava um braço dele, levantava o braço dele, ele abençoava o exército prevalecia. Mas ele precisava de dois auxiliares para levantar os braços dele. Meu líder amado, você precisa de auxílio. De vez em quando você vai precisar de gente para levantar os seus braços. De vez em quando você vai precisar de gente que vai aparecer nos momentos exatos que você mais precisa. Agora, admita que você precisa, tá? Está sem forças? Peça ajuda. Está cansado? Peça auxílio. Isso não é vergonhoso. Isso não é dificuldade, isso não é problema para cada líder. Eu quero nessa manhã tentar, pelo amor de Deus, ajudar os irmãos a desmistificar a imagem de líder invencível. Isso não existe. Isso só atrapalha a liderança. Todos nós precisamos auxiliar uns aos outros em determinados momentos. Todos nós precisamos chegar perto e segurar, vamos juntos, não sei o quê. Todos nós. Quando você é um pássaro ferido, quando você é um indivíduo que está sem asas para voar, quando você é uma pessoa que está cambaleando, você tem que admitir que você precisa de ajuda sim. Aí surge, talvez, uma outra das mais importantes lições para os líderes nesse texto aqui. Que lição é essa? É a quinta lição. O texto diz assim, que os homens de Davi disseram: o Senhor não sairá mais conosco para a luta. Qual é a lição aqui? Heróis são humildes para ouvir os liderados. Heróis precisam ser humildes para ouvir o que os liderados estão dizendo a seu respeito. Tem líder que detesta isso. Tem líder que tem horror disso. Vamos fazer uma avaliação de desempenho do líder dentro da igreja? Que é isso? Que história é essa? Eu sou o líder.
Eu sou a autoridade espiritual. Foi Deus que me ungiu e que me botou aqui. Como é que você quer me avaliar? Eu só ouço o Pai do céu. Ligação direta. Telefone igualzinho de Barack Obama. Linha direta com a Casa Branca. Enquanto líder de comunidade religiosa de igreja, eu fiz uma coisa que pareceu muito estranha para os outros. Eu disse para a minha igreja assim: olha, de 5 em 5 anos, a igreja vai fazer uma avaliação do meu ministério e renovar ou não o meu ministério. Renovar o convite ou não. Pronto. De 5 em 5 anos a pesquisa estava na mão de todos os irmãos. E os irmãos cravavam lá o xizinho. Sermão, presta ou não presta? Nota de 0 a 10. 5. Era assim. Visita, ministério pastoral, não sei o que. Tinha lá umas perguntas que a gente definia com o conselho da igreja e pronto. E a igreja respondia. E eu ouvia a igreja. Ah, tá, preciso melhorar nisso. Ah, tá, nisso, ah, tá. Mas tem líder que detesta pensar em ouvir os seus liderados. Não faz parte do processo. Minha gente, a avaliação de desempenho tem como objetivo melhorar o desempenho. Não é prejudicar ninguém, não. A gente precisa desmistificar umas coisinhas na cabeça da gente. É só isso. É melhorar o que a gente já está fazendo de bom. É consertar o que a gente está fazendo de ruim. Mas para a gente precisa ouvir, na verdade, as coisas. Se a gente não ouve, não vai para canto nenhum. Imagine a esposa fazendo uma avaliação de desempenho do marido. Atenção, senhores maridos, né? Ontem eu dei um exemplo que foi desfavorável às esposas, não foi? Hoje eu vou dar quando eu falei de falar a verdade em amor, né? Que elas não aprenderam isso ainda, né? Falar a verdade em amor, mas é outra coisa. Hoje eu vou ser favorável às esposas, né? Vou limpar minha barra, né? Que tal o marido corajosamente fazer uma avaliação de desempenho para a esposa responder? As esposas gostaram hoje, hein? Não é uma boa? Esposas, namoradas, noivas. Digo assim: olha, eu elaborei um questionário a seu respeito aqui, meu querido noivo, meu querido namorado, meu querido marido, e veja bem qual é a avaliação que você vai ter. Veja bem, presença, nota 4. Está muito mal. Está muito mal. Precisa comparecer mais, porque o negócio está está deixando a desejar. Carinho, 2. Palavras de amor, elogios, 3,5. Presentes fora de datas de aniversário, 0. Rosa, fora de aniversário, casamento, 0. Isso é maridão. Vamos ouvir as esposas? Tem esposas dizendo aqui: aleluia, amém, pastor, abençoa, né? Muito bem. Você já pensou o que era essa frase aqui? O Senhor não sairá mais conosco para lutar? Olha só. Podemos imaginar o que significava essa sentença para Davi, o homem cuja vida adquiriu significado através da luta? A vida de Davi tornou Davi quem ele era por conta de uma luta. Aí você já pensou o cara ouvir dos seus liderados dizendo assim: o senhor não vai mais lutar não, viu? Nananina não, viu? Imagina. Reconhecer limitações não é fácil. Admitir limitações publicamente muito pior. Dizer para si mesmo: eu não posso mais,
é receber o pior golpe possível na autoestima do indivíduo. E era isso que Davi estava recebendo naquela hora, naquele instante. Estava recebendo uma sentença dos seus liderados que ele não era mais forte o suficiente para aquele tipo de atividade. Que aquela não era mais a praia dele. Que aquela não deveria ser mais a tarefa dele. Que aquilo ali não era mais o papel dele de jeito nenhum. Você ouvir um liderado seu dizer assim: meu amigo, foi muito bom até aqui, mas muito obrigado. Vamos fazer outra coisa de agora em diante, porque essa não dá para o senhor fazer mais. Ouvir isso é fácil? Para um líder que foi chamado para isso, porque Davi foi chamado para isso, para a briga, para a luta, para a guerra, para a batalha, para a força. Foi para isso que ele foi chamado. Ouvir que ele não pode mais fazer isso é muito complicado, é muito difícil. Contudo, tão importante quanto tudo isso é saber ouvir os seus liderados. Uma das principais tentações de todos os líderes é dar ouvidos apenas à sua própria voz interior. Afinal, quem é o líder? Líderes, em princípio, eles são tentados a não ouvir ninguém, mas ouvir a si mesmo, porque ele é o líder. Então, o exercício de ouvir liderados não é fácil. A gente perguntar para todo mundo assim: você sabe ouvir? Claro que eu sei ouvir, não é? É evidente que eu sei ouvir. Ah, você ouve os seus liderados? Claro que eu ouço meus liderados. É evidentemente que eu consulto todo mundo. Sim. Sim o quê? Quem decide sou eu. Ora, ouviu? Ouvi, mas quem decide sou eu. Ouviu? Ouvi, mas quem manda sou eu. Entendeu? Ouviu, né? Ouvir para um líder não é fácil. E ouvir coisas que ele não gosta, pior ainda. Eu lembro que eu fui chamado para uma igreja lá de um outro estado do Nordeste para fazer um planejamento estratégico. E a gente começa o planejamento estratégico fazendo uma grande pesquisa interna com a igreja e uma grande pesquisa externa também, com os arredores todos da igreja, para entender qual é o contexto em que a igreja está. E aí eu mando uma série de perguntas para que a igreja responda. E a igreja responde um monte de perguntas lá, e eu transformo tudo isso em estatística, a gente arruma direitinho, e depois, numa grande reunião de final de semana, a gente, sexta noite, sábado, domingo, a gente trabalha com toda a liderança, o planejamento estratégico, eu ajudo a igreja a construir o seu planejamento estratégico. Aí teve essa igreja que, quando eu fui lá, saíram umas 2 ou 3 coisas a respeito do pastor que não eram favoráveis ao pastor. E é claro que isso vai acontecer. Terminou o planejamento estratégico, o pastor, diante de toda a liderança, me agradeceu muito por eu estar fazendo um planejamento estratégico, não sei o que aquilo era muito bom, esperava que aquilo saísse do papel, fosse para a realidade, mas que ele estava entregando naquela hora o ministério dele. Eu olhei assim para o homem, meu Deus do céu, como é que o cara acaba de fazer um planejamento estratégico com a igreja, planejando o futuro da igreja? Porque 3 pessoas da igreja disseram alguma coisa desfavorável a ele, ele entrega o ministério dele. É claro que esse era um doido, né? Totalmente movido pela emoção, e mais nada além disso. Esse homem sabia ouvir os seus liderados? Saber ouvir é uma arte difícil, viu? Ouvir liderados não é uma tarefa simples da liderança, e ouvir o que não se quer ouvir, e exige um trabalho árduo de disciplina para manter o eu calado. Saber ouvir não é fácil, ouvir o que a gente não gosta é pior ainda, e a dificuldade maior é nessa hora a gente só ouvir e manter o nosso eu calado, não querer se defender, não querer se justificar, não querer, na verdade, transformar as coisas naquilo que não é. Davi podia dizer assim: olha, gente, é só porque eu não comi direito o café da manhã, não tomei café da manhã lá na igreja do Novo Mundo, então eu vim para batalhar sem forças, então, mas não se preocupe não, que eu sou o mesmo, eu continuarei aqui, tchá, pá, tchum, tchá, lá.
Vou fazer um curso de reciclagem aqui em artes marciais, MMA, e voltarei para a batalha. Fiquem tranquilos. Ouviria a liderança? Ouviria os seus liderados? Não. Não é assim que as coisas funcionam. A gente tem que calar o nosso eu, para não arrumar desculpa, para não se justificar, para ouvir o que está sendo dito, para tocar em frente. Davi poderia pensar: quem é o rei aqui? Quem manda aqui? Quem toma as decisões aqui? Portanto, quem ouve e quem fica calado aqui? Eu que estou falando, não sou o sujeito que vou ficar ouvindo, porque eu estou falando. Daria certo isso? Não, não funcionaria. No entanto, a postura de Davi é espetacular. Ele ouve, reflete e cala. E dali em diante, nunca mais voltou para o campo de batalha. Podemos até ter o cargo de rei, mas na liderança, a humildade precisa permanecer a rainha absoluta das nossas ações. Podemos até ter o cargo de rei, mas na liderança, a humildade é a rainha. A humildade para saber ouvir e reconhecer os nossos limites, a nossa perda de força e o nosso cansaço. Surge aí então uma outra coisa maravilhosa. Nesse ponto os papéis se invertem e começa a nascer a última lição sobre líderes heróis que quero utilizar nesse momento com vocês. O texto continua dizendo assim, aquele texto que nós lemos: mais tarde houve novamente guerra com os filisteus em Gobe. Nessa ocasião, Sibecai, o Husatita, matou Asaf, outro dos gigantes. Em outra ocasião, nesse mesmo lugar, Elanã matou outro gigante, que era irmão de Golias, homem de Gate. Este gigante trazia na mão uma lança que tinha um cabo como um eixo de tecelão. De outra vez ainda, quando os filisteus e Israel estavam guerreando em Gate, um gigante com 6 dedos em cada mão e 6 dedos em cada pé, desafiou os homens de Israel. Então Jonatas, filho de Simea, irmão de Davi, matou esse gigante. Esses 4 gigantes que foram mortos pelos homens do exército de Davi eram da tribo do gigante de Gate, que era Golias. Amém, glória a Deus. Sabe por quê? Olha só aqui, qual é a lição que a gente aprende aqui? A gente aprende aqui que heróis fazem outros heróis, líderes fazem outros líderes. Dali em diante não era mais Davi que vencia gigantes, mas quase todos os homens do exército de Davi se acostumaram a vencer gigantes. Entendeu, meu irmão? Não era mais papel de Davi vencer gigantes, mas ele inspirou outros homens pela sua liderança a não ter medo de gigante, a vencer os gigantes que aparecessem pelo meio da vida. E batalha após batalha, gigante após gigante, talvez até maior do que o Golias, outros homens de Davi que não ficaram tão famosos quanto Davi, aprenderam a derrubar e matar gigantes. Sabe qual é a última lição de liderança que a gente aprende aqui? É que líderes fazem outros líderes. Líderes precisam treinar outros líderes. Líderes precisam investir em outros líderes. E não ter medo de aparecer outras lideranças perto de si. Não achar que o brilho de um vai apagar o brilho do outro. Estamos todos no mesmo exército. Os inimigos estão lá fora. Os gigantes não estão aqui dentro. Os gigantes estão do outro lado. E a gente precisa aprender a vencer esses gigantes. Sibecai. Quem foi Sibecai? Até hoje de manhã, alguém lembrava aqui de quem foi Sibecai? De que ele venceu algum gigante? Até hoje de manhã, alguém sabia que existia um gigante de 6 dedos em cada mão e em cada pé, que parecia ser o maior de todos e que teve um grande desconhecido do exército de Davi que venceu esse sujeito? Você entende o que eu estou dizendo nessa hora? Eu estou dizendo que líderes precisam aprender a fazer outros líderes, porque a batalha continua, a batalha vai permanecer.
O teste definitivo de um líder não é saber se ele ou ela estão aptos a tomar decisões inteligentes e atitudes decisivas, mas se ensinam outros a serem líderes. Esse sujeito aqui é de uma das maiores escolas de administração do mundo, que é o MIT, o Instituto de Tecnologia de Massachusetts. E ele diz isso: olha, o grande teste da liderança não é se esse líder está tomando decisões inteligentes, se tem atitudes proativas, decisivas, mas o grande teste da liderança é se o líder está formando outro líder. Porque um dia ele vai precisar ser substituído, como Davi foi. Esse é o grande teste da liderança. Você precisa ter um outro que é o seu segundo, alguém que você confia, alguém que é seu auxiliar, alguém que vai um dia estar no seu lugar e você vai assumir outro papel diferente. Líderes precisam formar líderes. Heróis precisam abrir espaços para outros heróis. Heróis precisam fazer outros heróis. Isso é função da liderança. Heróis não são incansáveis, não prescindem de auxílio, não são invencíveis. Agora eles não fogem das batalhas, eles serão sempre exemplos e inspiram para outros se tornarem heróis. Enfim, eles fazem novos heróis. Isso é função das lideranças, com certeza absoluta. Para concluir, eu quero dizer assim para os irmãos: líderes são lâmpadas que não podem apagar. A palavra lâmpada, que é usada nesse texto, é a mesma palavra utilizada para as luzes do tabernáculo. Você viu o que foi que os homens de Davi disseram? Eles disseram assim: você não sairá mais conosco para as batalhas. Ponto final. Davi ouviu. Mas eles justificaram, eles disseram: porque nós não queremos que a lâmpada de Israel se apague. Você é a lâmpada de Israel. Você é a luz que guia esse povo. Porque eles estão dizendo assim: sua vida é muito preciosa para você perdê-la num campo de batalha. Você não precisa mais provar a nenhum de nós que você é um herói, porque a gente sabe que você é um herói. Mas a gente não pode deixar que a sua lâmpada se apague, Davi. Sua vida em si é a coisa mais preciosa que existe. E essa palavra lâmpada é a mesma palavra para o tipo de luz que se usava no tabernáculo que acompanhava o povo de Deus naquela época. Líderes são as lâmpadas do tabernáculo. Líderes, olhe para mim, líderes são a luz da igreja, são a lâmpada da igreja. São vocês que conduzem o povo, que ilumina esse povo. A sua lâmpada não pode apagar. A sua luz não pode apagar. Não deixe a chama da liderança apagar. Seja um herói, porém, um herói humano, como Davi foi. É isso que eu quero dizer para vocês nessa manhã. A chama da liderança, o vigor, a força, a vontade, a energia, não deixe isso apagar. Seja qual for a luta, seja qual for o combate, seja o que for que você está passando, não deixe essa lâmpada apagar, porque é ela que ilumina o tabernáculo em que você está. É ela que guia. Não deixe que isso aconteça de jeito nenhum. Está cansado? Está sem força? Busque auxílio. Ouça, renove-se e continue a caminhada. Ore comigo. Muito obrigado, Paizinho Santo e Deus de amor, pela tua presença. Muito obrigado pelo teu carinho. Muito obrigado pela tua palavra que nos fala tão alto. Um trechinho tão pequenininho, mas um trechinho tão rico da história desse líder herói chamado Davi, Pai. Nós entendemos perfeitamente porque tu chamastes esse homem de um homem segundo o teu coração.
talvez por ele ser tão humano, mas ao mesmo tempo, por ele ser tão próximo a ti, por ele ser tão vinculado à tua pessoa, por ele ter tanta coragem de tentar liderar o teu povo e fazer o melhor pelo teu povo, Pai. Por ele não ter medo de gigantes, apesar do cansaço, das dificuldades e dos problemas que enfrentou. Nessa manhã tu tens nesta igreja um grupo de líderes que talvez estejam se sentindo também cansados, que partiram na corrida da liderança com muita força e com muito vigor, mas que hoje não tem tanta força nem tanto vigor assim, devido às lutas, às dificuldades e os problemas. Mas mesmo assim, Pai, nessa manhã, renova as forças de cada um, faz-os voar como águia, a partir da Tua palavra e do impulso do Teu Divino Espírito Santo em seus corações nessa manhã, Pai. Que a lâmpada de cada um esteja acesa e que ilumine essa igreja. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Só não perguntem coisas difíceis, tá? Não, eu não acho que denigre a imagem do líder. Ele pediu